Pode se assentar. Revelação geral de Deus. Salmo 19. Salmos de número 19. Vamos ler os 2 primeiros versos desse salmo. Vai ser uma mensagem estrategicamente rápida. O motivo vocês estão vendo. Eu quero inspirar que vocês leiam e que no final da mensagem possamos orar mais uma vez e depois desfrutar do que foi preparado para os casais, para as famílias ali fora e também na cantina. Salmo 19 diz: os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. A revelação geral de Deus. Muitas pessoas andam pelas ruas dizendo que elas já não têm mais fé em nada. Elas já não conseguem acreditar em nenhum ser que possa ser chamado de Criador. Na maioria das vezes elas pontuam que isso se dá porque eles não conseguem enxergar Deus naquilo que é existencial, naquilo que foi criado. E por isso, quer seja por uma situação ou outra, às vezes até mesmo por problemas que passam, a fé simplesmente vai se esvaindo do coração delas e elas acabam não conseguindo segurar nada. E elas andam literalmente divagando na vida. Eu não falei devagar, eu falei devagar. Devagar é um termo que traz uma compreensão de pessoas que são oscilantes. Pessoas que não têm firmeza em nada. Pessoas que conjecturam tudo, mas não têm certeza em nenhuma colocação. É algo tão real que quando isso acomete o coração do ser humano, neste caso a falta de fé, e por isso faz com que esse ser humano se torne uma pessoa tão oscilante, ela é afetada em várias áreas da vida dela, ou delas. E uma dessas áreas é a certeza. A certeza é algo muito próprio para a vida do ser humano, porque entra no campo do direcionamento, dos passos certos e convicções que precisamos dar e posições que precisamos tomar. Por isso que naturalmente ou normalmente, quando nós olhamos uma pessoa cética, nós olhamos uma pessoa muito insegura para tudo. Falta aquele ponto de segurança onde ela possa segurar e falar assim: até aqui meu conhecimento foi, mas eu confio que Deus vai comigo onde o meu conhecimento já não pode mais ir. Mas quando você tira essa pessoa do Deus na vida do ser humano, só fica o esforço, só fica o conhecimento, só fica o dinheiro. E eu não sei se você pensa dessa forma, mas o conhecimento ele é limitado, a força ela é limitada, e o dinheiro acaba. Então, quando você tira Deus, o homem fica literalmente sem nenhum ponto de segurança para a vida dele, e por isso ele acaba sendo uma pessoa, dentre muitas características, uma pessoa que tem dificuldade no decidir. Tem muita dificuldade de decidir. 2, tem muita dificuldade de seguir. São pessoas que ficam muito tempo paradas. São pessoas que acabam se travando demais em vários aspectos. Porque o que as motiva, que seria uma expectativa de algo que Deus já tem guardado para a vida deles, se limita apenas ao materialismo. Então, se já alcançaram tudo aquilo que eles almejaram alcançar, perde o sentido e por isso eles paralisam a vida. Param. Um dia o aluno então perguntou: como nós sabemos então se Deus existe?
E a resposta é clara. Na teologia, a gente pontua que Deus se revela ao ser humano, ao ponto do ser humano entender quem Deus é. Como as mensagens anteriores que foi pregada, eu não sei se subiu para o YouTube, mas ela foi pregada um domingo aqui na igreja. Deus é. E se nós não podemos definir quem Deus é, porque nossa limitação impossibilita definirmos quem é Deus. Eu defino quem é meu filho, porque saiu de minhas entranhas e eu vi em sua geração, sendo gerado. Mas eu não posso definir aquele que é o eterno. Um dia um seminarista pontuando sobre a eternidade, disse: pastor, a eternidade é aquilo que não tem fim. Eu falei, não, você está errando. Ele falou, não, é aquilo que não tem fim. Eu falei, você está errando. Ele, mas por que eu estou errando? É porque não é somente não ter fim, não tem começo. Deus é eterno, não é porque não tem fim, é porque você não consegue pontuar o começo. E aquilo que recebemos de Deus, só recebemos por causa da filiação. Porque nós tivemos o início, e por isso nós não somos eternos. Mas recebemos dessa graça, do acessar a eternidade por Cristo Jesus nosso Senhor. Logo, nós que recebemos essa graça, não conseguimos definir aquele que é o eterno. Em outro momento, o outro aluno perguntou, mas Jesus já tinha o dom da cura. Eu falei, não, Jesus não tinha o dom da cura. Tinha sim, ele curava os enfermos. Eu falei, não, ele não tinha o dom da cura, não. Ele curava os enfermos. Eu falei, não, mas ele não tem o dom da cura. Mas ele tinha sim, pastor, o dom da cura. Eu falei, não tem, mas por que não tem? Porque ele é a própria cura. Ele não precisa de uma força externa para o capacitar a realizar algo que é próprio dele, que é a essência dele. Por isso que quando Jesus cruzava com as pessoas, e lembremos-nos, quando nós falamos sobre a pessoa do Cristo, nós não estamos falando de um outro Deus, nós estamos falando do mesmo Deus. E é bom a gente pontuar isso aqui, sobre a revelação geral de Deus, porque na minha infância eu errava dessa forma. Eu falava assim, Deus, eu vou orar agora. Eu ficava 5 minutos orando por Deus Pai. Aí depois eu ficava 5 minutos orando por Deus Filho para não dar ciúme. Aí depois eu ficava orando 5 minutos por Deus Espírito Santo. Aí com o tempo eu aprendi que na verdade não existe um Deus. Mas por que então o vimos como Pai, Filho e Espírito Santo? Pela maneira como ele se manifesta. Em alguns momentos ele se manifesta como o Pai Todo-Poderoso. Em alguns momentos ele se revela como Filho obediente. Em alguns momentos ele se revela como o Espírito Santo, o Consolador e o Ajudador. Não tem a ver de ser 3 deuses, tem a ver como ele se revela como 3 pessoas. A maneira como ele se permite ser conhecido. Logo, então se eu não posso definir Deus, mas posso conhecer Deus, e a pergunta introdutória é: como eu posso entender que Deus existe? O próprio texto aqui nos revela isso. Avatar, o filme Avatar, tentou de todas as formas apresentar uma divindade como sendo a natureza. Existia sentido naqueles personagens quando eles se conectavam à natureza. E eles ficavam fazendo mantra, balançando para frente e para trás, e como a ligação neural naquela árvore que era mãe da natureza e se ligava a tudo aquilo que foi criado. Então eles apresentaram uma filosofia que nós chamamos das religiões hinduístas, onde acreditam que os deuses também são os seres criados, o boi, a vaca. Alguns aí ainda, uma certa religião acredita que até o rato
endeusa o rato e a cobra. Aquela constituição de percepção da divindade a natureza é Deus. Aí vem para outra percepção do budismo, de religião oriental, que é o budismo, onde entende-se que Buda era um ser iluminado e que uma das missões é linkar o homem à natureza também, e que tem um peso, a natureza absurda sobre a vida do ser humano, inclusive sobre algumas questões de tratativas espirituais. Quando nós olhamos algumas outras religiões, nós vamos vendo que essa concepção de tentar fazer da criatura um Deus já vem de tempos antigos, onde se pegava estátuas e se levantavam e dizia: aqui está meu Deus. Todavia, por mais que a natureza seja algo grandioso, a natureza não é Deus. Fala assim comigo: a natureza não é Deus. Romanos capítulo 1 pontua que os homens erram porque tentam fazer da criação o seu Criador, e por isso eles são indesculpáveis. Quando nós olhamos então a revelação de Deus, nós podemos dizer assim: nós conseguimos entender que Deus não porque Ele é a natureza, mas porque a natureza revela o seu poder. A natureza é como se fosse uma assinatura de Deus, dizendo: tudo aquilo que foi criado por um ser superior que estabeleceu não apenas aquilo que aqui existe, mas limite também para essas coisas que existem. E aí a gente pontua sobre a revelação geral, porque se Deus se revela na natureza, ainda que os homens digam Deus não existe, mas quando eles respiram, é impossível não entender que teve um ser que criou todo esse ecossistema para nós termos o oxigênio necessário para respirar. Quando o ser humano come, é impossível não perceber que tem que ter um ser, uma divindade, que criou toda essa estrutura para nos fornecer alimentos diários. Quando nós olhamos as plantas, o ecossistema das plantas, dos mares, os animais marítimos, os animais terrenos, nós vamos vendo em tudo o poder de Deus. Por isso, dentre a maneira como Deus se permite conhecer, aquilo que foi criado para testar para essas pessoas e para todos nós que há um Deus nos céus. Por isso, meu irmão, em primeiro lugar, a revelação geral de Deus está aí perceptível para todos, para que os seres humanos possam ver e se atentar que Deus está estabelecendo um tempo de testemunho de sua autoria sobre todas as coisas. Quando nós olhamos as plantas, quando nós olhamos o ecossistema, quando nós olhamos a criação, nós podemos afirmar: Deus existe. Em segundo lugar, essa assinatura de Deus é um testemunho contínuo de que Deus é e que os homens um dia terão que prestar contas diante dele. Existem pessoas que dizem: mas eu nunca ouvi uma mensagem real sobre quem Deus é. E aí o pai fala: mas tudo isso que está criado, ou foi criado, estão continuamente testemunhando que Deus é. Por isso, meus irmãos, todos os homens que desprezam o conhecimento de Deus, no final eles acabam se tornando indesculpáveis. Um dia, não lembro se foi Einstein ou Thomas Edison,
mas por ser um matemático muito bom, físico, eu vi essa história no seminário e termino a mensagem dessa forma. Ele tentava de todas as formas falar com o amigo intelectual, racional, que Deus é. E o amigo sempre o desprezava. Dizia, para com isso. Isso é para pessoas com mente vazias, mente fracas. Aquele amigo dele colocava no intelectualismo a certeza da existência, que a partir de então nada mais existiria, depois que partisse já não existiria. Então, ou Thomas Edison ou o Einstein construiu uma belíssima maquete e apresentou essa maquete. E aquele rapaz ficou com a boca aberta. Falou, que coisa grandiosa, porque a maquete apresentava o universo e suas constelações. Algo muito lindo. E ele perguntou, olha, quem fez essa maquete? E aquele rapaz falou, ninguém. E aquele intelectual, racional, disse, para de bobeira, quem fez essa maquete? E ele falou, ninguém. Digo eu, como aplicação aos de hoje, mas eu não sou do criacionismo, eu sou do evolucionismo. Eu acredito em teorias do nada, que nós viemos por uma explosão. Quem fez essa maquete? Aquele rapaz continuou dizendo, ninguém. Então aquele intelectual racional falou assim, para de bobeira, claro que alguém fez essa maquete. Então aquele servo de Deus, olhando para aquele senhor, falou o seguinte, eu falo que Deus existe, você diz que não existe. E você vê toda a criação e continua afirmando que Deus não existe. Você está olhando uma simples maquete, de tão bela que ficou, você está dizendo que não pode existir, porque tem que ter alguém que a fez. Se você consegue compreender isso com uma maquete, por que você não consegue compreender isso com tudo aquilo que foi criado, que veio por meio da mão de um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Olha para quem está do teu lado aí. Não fala não, só dá uma olhadinha assim. Ele existe? Ele está aí do teu lado? Só balança a cabeça. Existe aí? Existe gente, não existe? Essa pessoa que está ao teu lado é Deus? Não. Mas é criação de Deus? Se é a criação de Deus, então Deus faz assim agora. Eu não estou conseguindo respirar nada, mas vocês conseguem. Entrou ar nos seus pulmões? Olha que coisa maravilhosa. Não é só o ar que entrou nos seus pulmões. Pulmões. É também a construção dos seus pulmões que estão saudáveis e receber o ar. Alguns vão dizer que é a natureza se regulando. Eu vou dizer que é Deus que criou e que continua cuidando de todas as coisas. Na maioria das vezes nós acordamos e está sol e vamos dormir e está noite. E essa rotação, translação, rotação às horas, translação o dia e a noite. Acertei? É isso, né? Translação gira é isso aí, tá certo. Então, rotação hora e translação dia e noite. Veja bem, se não houvesse toda essa organização sistêmica, nós morreríamos de frio ou nós morreríamos de calor. Um dia termino essa palavra. Em uma aula, um grande especialista disse assim, se o Sol se aproximar centímetros a mais da Terra, nós não aguentaremos de calor.
Se a Terra se distanciar centímetros do Sol, nós não aguentaremos de frio. Meu irmão, quem colocou o planeta Terra milimetricamente na medida do Sol? Foi eu? Foi você? Quem não consegue enxergar isso, meu irmão, é indesculpável. Porque nessas coisas nós conseguimos ver que Deus existe. Deus está se revelando nos mínimos detalhes. Ele está se mostrando para a humanidade. Ele está dizendo: estou aqui.